Eu acho que as duas coisas são importantes. Aquela pessoa que sempre estuda a mesma coisa a vida toda, é muito importante que ela exista. Não é porque ela verticaliza aquele ponto, né? e ela sabe exatamente a história do processo. Uhum. Eu particularmente, eu canso. Eu não consigo ficar tão preso a um mesmo objeto. Depois que eu tive uma visão muito bem estabelecida daquilo, aquilo geralmente tende a perder o interesse. E eu passo a estudar outras coisas. Isso, para mim, e aí eu consigo, talvez, uma maior amplitude, sem verticalizar e sem... Trazendo para o dia a dia da política, isso é bom porque quer dizer que, caso eleito, você não vai ser aqueles deputados que só falam de um assunto, não, né? Não. Apesar de ter uma preocupação com a educação, para mim, eu acho que é uma coisa fundamental. Eu acho que deveria marcar a minha presença num parlamento, mas eu acredito que no mundo atual você tem que estar muito antenado, ligado, né? Interligado, conectado, acho que a expressão é essa, né? Com tudo que está acontecendo. E então eu tenho essa característica de uma maior buscar novos desafios. Então a minha vida tem sido isso, e eu tenho tido um pouco controle sobre o meu futuro, no sentido que eu não sou aquela pessoa que planejei o meu futuro exatamente como ele vai ser, e depois que eu atingir uma determinada estabilidade, eu só vou entrar naquela rotina. Não, então isso para mim tem uma linha de coerência que é mantida, mas aberta a novidades, exatamente, a ideias que surgem. Ou seja, eu sou um professor de universidade federal, né, hoje de uma faculdade privada, sou um professor, gosto da aula, gosto de pesquisar, gosto de escrever. Isso é minha profissão. Eu sou advogado também. Então, veja, eu tenho uma formação jurídica que me possibilita exercer também a advocacia. Mas, tanto que participou de gestões da Ordem dos Advogados do Brasil, em algumas comissões. Eu fui conselheiro federal da OAB de 2007 a 2009, que também é outra atividade interessante, né? Ou seja, eu já não vivo não apenas academia, vivi também política de classe, que é uma política completamente... E além de política de classe, uma instituição que é muito participante na fiscalização da vida política do país, né? A OAB sempre foi muito ali presente nos momentos decisivos. Cidadania. E também eu fazia parte da comissão mais importante, a Comissão de Estudos Constitucionais, lá onde nós discutíamos o que é que a OAB iria fazer em termos de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em defesa da Constituição. Então, eu sempre tive esse lado, né, de aproximação também com tanto política estudantil, política de... Ou veja, a política sempre na minha vida. Isso também é a academia. Ou seja, eu não consigo me afastar, eu não me vejo entrando na política como se eu fosse atrás de uma profissão. Não. Ou seja, e é muito bom que eu saiba qual é o meu lugar. O meu lugar é a universidade. É da universidade onde eu tiro a vontade de ser candidato. É da universidade onde me dá a segurança de disputar a eleição, admitindo o insucesso. Ou seja, se eu for candidato, como eu fui em 2008, e não foi eleito, embora em 2008 eu tenha até um diploma em casa, né? Eleito, né? Eu fui eleito, primeiro suplente, estou lá, um diploma, ou seja, não assumi o mandato porque eu fiquei em primeiro suplente, embora tivesse mais votos do que 9 vereadores que estão lá. Mas não é nada que vá me deixar, vamos dizer assim, angustiado. Inclusive, se houve uma surpresa, eu notei das respostas que eu tinha de outros políticos e de jornalistas e de cientistas políticos, é que houve uma surpresa boa. Eu lembro que muita gente me dizia, olha, eu acho que André vai ter 3 mil votos. E diziam isso, não era desmerecendo, não, era dizendo, olha, com 3 mil votos, você já tem uma campanha bastante razoável, você é bem sucedido com 3 mil votos. Exato. E aí, de repente, são mais de 5 mil votos, né? Isso é uma coisa interessante. Quando eu me lancei candidato, em 2008, eu convivia com 2 extremos. Quais eram os 2 extremos? Os meus alunos, os meus ex-alunos, eles tinham absoluta convicção que eu estava eleito e que eu seria um dos mais votados.
né? Era uma coisa assim que era contagiante, porque eles se encontravam e faziam uma movimentação no sentido de que naquele universo, quando eles se encontravam, todo mundo ia votar em mim, eu disse, esse cara é o cara mais votado, porque havia uma concentração de eleitores num determinado segmento. Eu convivia com isso. Por outro lado, quanto mais próximo do processo político verdadeiro, menos as pessoas acreditavam. Ou seja, as pessoas achavam que ele vai ter 1.000 votos. Esses 3.000 votos que você está dizendo é como um sucesso. Rapaz, ele vai ter 3.000. Ou seja, vai ser um sucesso. Não vai ser eleito, mas vai ter 3.000. Porque o tradicional mesmo, aquela pessoa mais próxima, achava que vai ter 1.000 votos. Não vai ter, é impossível. O modo de campanha que ele está fazendo, exclusivamente para o formador de opinião, para a classe média, para aquelas pessoas sem dar nada a ninguém, sem ter um cabo eleitoral, sem distribuir cesta básica, como é que ele vai ter voto? Essa que era uma questão. Vai ter 1.000 votos. Então, sem ter aquela política de cooptar líderes comunitários. Eu não tinha nada disso, né? Eu não tinha, você acompanhou, eu não tinha nenhum trabalho social também que podia, porque muita gente tem voto. Não é que a pessoa ter voto em comunidade seja errado. Ilegítimo. Ilegítimo, de jeito nenhum. É porque eu não tinha trabalhos. O ilegítimo é o sujeito comprar. O cara chegar lá no dia, despejar o dinheiro e levar o mandato, né? Como foi o que aconteceu também. Mas eu não tinha, como eu não tinha um trabalho social, né? O meu trabalho era a minha profissão. Ou seja, assim, o trabalho social que eu tinha era o trabalho de professor. Agora, um pouquinho problemático isso, né, André? Porque é interessante que tenha uma representação bem diversa, de vereadores com vários perfis, mas a Câmara ficou muito com essa cara, né? De muitos vereadores eleitos exatamente com esse trabalho social, feito nas comunidades, às vezes até de véspera de eleições, que a gente sabe que também dá resultado. E faltou um pouco o voto de opinião, né, para que tivéssemos vereadores que enriquecessem o debate político lá dentro. Me parece, pelo menos uma análise pessoal, de que neste momento, tanto na Câmara como na Assembleia, é preciso ter mais gente ali para debater mesmo, enriquecer a discussão política.